Bom, pessoal, vamos então fazer exercícios, né, do nivelamento por satélite GNSS, tá? Primeiramente esse ah, método absoluto que a gente viu, né, onde a gente obtém a altitude ortométrica ou normal diretamente em função da altitude elipsoidal do ponto e da ondulação geoidal ou anomalia da altitude, né, vinda do modelo, né, no nosso caso em específico do MapGeol 2015, ondulação geoidal, né. Bom, então seguindo ali a nossa lista de exercícios de geodésia, né? Então, vamos fazer aqui o primeiro exercício de nivelamento por satélite GNSS, o exercício 28. Determine a altitude normal ortométrica, né? Então, porque nesse caso a gente está utilizando o MapGeol 2015, né? Fornece ondulação geoidal, não anomalia da altitude. E o seu respectivo desvio padrão pelo nivelamento por GNSS método absoluto das seguintes estações do tipo SAT do SGB. Então, a 91272 e a 95064. Determine ainda a diferença entre o desnível elipsoidal e o desnível normal ortométrico dessas estações. Então, o que a gente vai ter aqui, né? A gente tem duas estações SAT do SGB, ou seja, a gente tem a altitude elipsoidal desses pontos, né? E a gente quer obter, então, a altitude normal ortométrica, né, usando o MapGeol 2015, né, bem como comparar o desnível elipsoidal com esse desnível normal ortométrico, né, entre esses dois pontos, né, essas duas estações SAT do SGB. Bom, então, a gente vai ter que utilizar, claro, o MapGeol 2015, né, para obter ali a ondulação geoidal de cada ponto, né. Então, vocês podem baixar ele na página do programa, né, no site do IBGE, né, então tem ali na seção downloads, né, do MapGeol, só digitar MapGeol 2015 no Google, enfim, né, e ir para a página do IBGE, na seção downloads ali, né, tem o aplicativo, né. Bom, aqui é a interface dele, né, depois a gente vai ver como é que funciona a entrada dos dados. Nesse exercício, então, nós temos que consultar duas estações do SGB, né, do tipo SAT, 91272 e 95064. Então, vamos lá, né. Então, ali na página do Banco de Dados Geodésicos do IBGE, a gente vai fazer uma pesquisa por estação, vai informar o código. Então, aqui na 91272, né, vamos abrir ali seu relatório, né. Tá, é uma estação que fica no Acre, né, em município de Assis, Brasil. Bom, o que nos interessa aqui, né? Então, nivelamento por GNSS método absoluto, nós precisamos da altitude elipsoidal vinda do GNSS e da ondulação geoidal vinda do modelo, do MapGeol, tá? Então, na monografia da estação, né, a gente obtém aqui a sua altitude elipsoidal, né, ou altitude geométrica. Né? Tá ali, ó, altitude geométrica, né, 311,162. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos botar aqui no Excel, né, estação, Hzinho minúsculo, né, que seria a altitude elipsoidal, Nzão, que seria a ondulação geoidal, e o Hzão, que seria a altitude ortométrica ou normal ortométrica, enfim. Então, para essa nossa primeira estação, né, 91272, aqui deixa eu só tirar as casas decimais, quanto que vale a sua altitude elipsoidal? Então, vale ali 311,162, né? Então, Ctrl C, Ctrl V aqui. Ok. A altitude elipsoidal veio do rastreio GNSS, né? Nesse caso, veio da monografia ali da estação da SGB, né? Uma estação do tipo SAT. A ondulação geoidal, Nzão, ela vem do MapGeol, tá? Então, nesse caso, ó, a gente tem que entrar ali com as coordenadas geodésicas da estação, ó. Vamos fazer aqui uma entrada via teclado, né? ID do ponto, né? Então, o código dessa estação, 91272, né?
E aí a gente tem que informar as coordenadas geodésicas, tá? Ele não aceita coordenadas do TM, por exemplo, né? Então, se a gente tivesse coordenadas do TM, primeiro a gente teria que converter para geodésicas, latitude e longitude, pelo ProGrid, por exemplo. Então, a gente vai informar as coordenadas geodésicas do ponto. Então, latitude é menos 10 graus, 56 minutos, 07, ponto 17297 segundos. Né? Então, conforme a monografia aqui da estação. Né? Longitude, né? Então, já tem um sinal negativo aqui, né? Porque no Brasil só pode ser negativa. Então, 69 graus, 33 minutos, 58.296, né? Segundos. E é isso, tá, pessoal? Pelas suas coordenadas geodésicas, latitude e longitude, o que ele vai fazer? Ele vai interpolar, né, ele vai calcular uma ondulação geoidal para esse ponto, tá? Pelo grid que ele tem implementado aqui, né, do MapGeol 2015, tá? Então, essa é a opção que a gente entrou, né, GMS, graus, minutos e segundos, a gente poderia entrar com graus decimais também, se fosse o caso. Basta a gente, então, clicar aqui, ó, nessa setinha de processar ponto. Tá aqui, ó. Essa é a ondulação geoidal, então, interpolada, calculada, processada para esse ponto, para essa estação geodésica. 29,14. Então, o separador decimal aqui no MapGeol é o ponto, né? Mas a gente trabalha como se fosse vírgula, né? Aqui no Brasil. Então, 29,14 metros positiva, né? 29,14. Bom, consequentemente, quanto que vale a sua altitude normal ortométrica? Né? Vale a altitude elipsoidal, Hzinho, menos a ondulação geoidal, emissão. Né? Então, essa é a altitude normal ortométrica do ponto. Né? Não é mais 311, é 282. Né? Por quê? Porque o geóide está aí cerca de 29 metros, né? Mais próximo da superfície topográfica, né, terrestre. Então, ondulação geoidal positiva, né, o geóide acima do elipsoide. Então, consequentemente, a altitude ortométrica aqui é cerca de 29 metros menor. Né. Aquilo que a gente já viu, né, na parte teórica, né, aqui, ó, pessoal. Então, ondulação geoidal positiva, né, o geóide acima, consequentemente, a altitude ortométrica é menor do que a altitude elipsoidal. Tá? Então, essa é a primeira situação que nós vimos agora. Vamos ver agora para outra estação da SGB, né? Então, a outra estação é a estação 95064. Então, vamos lá, banco de dados geodésicos do IBGE. Vamos fazer uma nova pesquisa, né? Para uma outra estação, a 95064. Essa fica em Oiapoque, né? No Amapá. Então, aqui está o relatório dela, né? Uma estação SAT também, né? Então, com altitude elipsoidal conhecida. Aqui está a sua altitude geométrica. Notem, né, é uma altitude negativa. Né, então, o elipsoide estaria passando acima do ponto ali, né, para esse local. Mas, enfim, não tem problema. Então, só deixa eu copiar o código dela primeiro, antes. Né. Então, vamos lá no nosso arquivo Excel. Então, agora é uma outra estação, essa estação do Oiapoque. E agora a gente tem uma outra altitude elipsoidal, né, inclusive negativa. Beleza. Agora a gente vai ter também uma nova ondulação geoidal, né? Porque a gente está numa outra região do Brasil, né? Então, outras coordenadas geodésicas. Né? Então, o que a gente faz para obter ondulação geoidal? Nós voltamos a recorrer ali ao MapGeol, né? Então, agora a gente tem um outro ponto, né? Então, latitude, ó, notem que ela é 3 graus positiva no norte, né? Então, aqui, mais, tá? Latitude positiva. Então, mais 0,3 graus, 49 minutos e 43,04791 segundos. Já a longitude, sempre negativa no Brasil, 51 graus, 47 minutos, 46,45562 segundos.
E é isso, né, pessoal? Então, o MapGeo é extremamente simples de utilizar, só entrar com as coordenadas geodésicas, né? Se tivesse coordenadas do Temer, primeiro converter para geodésicas, ele só aceita geodésicas, tá? O separador decimal é o ponto, não a vírgula. E clicar em processar ponto, né? Só faltou alterar o nome da estação, mas claro, isso é opcional também, né? Não vai afetar o valor da ondulação geoidal ali que ele vai calcular, tá? Fornecer. Então, processa ponto, ó, ondulação geoidal bem diferente, né? 32,37 metros negativa, né? Então, enquanto a anterior ali era 29 metros positiva, né? Então, menos 32,37 metros. Então, aqui, ó, menos 32,37 metros, né? Então, nesse caso, a ondulação geoidal negativa, né? Geoide abaixo do elipsoide, tá? Bom, quanto que vale então a sua altitude normal ortométrica? Então, vale a altitude elipsoidal, é a mesma fórmula, né? Menos a ondulação geoidal, tá? Notem que é a mesma forma, pessoal. Então, se vai somar ou subtrair, é o sinal que vai dizer ali, né? Menos com menos é mais com menos é menos, enfim, né? É o sinal que nos diz, tá? E, ó, nesse caso, claro, né? Altitude normal positiva, né? Então, por quê? Porque a altitude elipsoidal é negativa, menos 2,7 metros, né? Então, o ponto estaria abaixo do elipsoide, né? Assim, o elipsoide passando aqui em cima. Só que o geoide, né, ele está 32 metros abaixo do elipsoide, né? Então ele está bem lá embaixo, né? Então, consequentemente, a altitude normal, ortométrica desse ponto, né, é positiva, 29 metros, tá? Então, essa diferença de altitudes, né, é a ondulação geoidal, o valor da ondulação geoidal, tá? Então, de menos 2,7 para 29,6, né, dá ali os menos 32,34 metros de ondulação geoidal do ponto. Então, notem o seguinte, ó, pessoal, aqui a gente teve uma grande amplitude, né, das ondulações geoidais, né? Lá no Acre, 29 metros positivo, ali no Oiapoque, né, 32 metros negativo, né? Combinando os dois, ali vai dar 60, 61 metros de diferença na ondulação geoidal, né? Então, vamos ver a diferença no desnível que vai ocorrer entre essas duas estações, ó, pessoal. Delta Hzinho, né, minúsculo, para o desnível elipsoidal, e delta Hzão, né, para o desnível normal ortométrico, tá? Quanto que vai ser o desnível elipsoidal? Né, vai ser a altitude elipsoidal de um ponto menos a altitude elipsoidal do outro, né? Então, vamos fazer aqui, ó. Então, a altitude da primeira estação menos a altitude da segunda estação. Então, o desnível elipsoidal, então a diferença de nível entre eles, considerando o elipsoide como superfície de referência, 313 metros, tá? Agora vamos ver o desnível normal ortométrico. Então, pegar a altitude normal ortométrica do primeiro e subtrair da altitude normal ortométrica do segundo. Olhem a diferença, pessoal. Então, ali, dá quanto essa diferença? Dá uns 48, dá mais de 60 metros, né? Arredondando aí. Então, 61 metros por aí de diferença entre o desnível elipsoidal. Então, a diferença de nível entre os dois pontos, considerando o elipsoide como referência, 314 metros, né, arredondando. Diferença de nível entre os dois pontos, considerando o geóide do MapGeo como referência, 252 metros. Tá? Então, uma diferença bem grande. Vamos até ver quanto que dá a diferença de um com o outro aqui. 61 metros e meio, né, de diferença de desnível. De desnível, tá, pessoal? Não é 61 metros de diferença de altitude, é 61 metros de diferença de desnível entre eles, tá? Então, considerando o elipsoide, o desnível entre eles é 313 metros. Considerando o geóide do MapGeo, o desnível entre eles é de 252 metros. 61,5 metros de diferença. Claro, né, um caso extremo aí, né, eu peguei justamente ali o Acre e o norte do Amapá, que é onde a gente tem ali as maiores diferenças de ondulação geoidal para mais e para menos, né. Na prática a gente não vai ter um desnível tão grande assim entre eles, né, com uma extensão tão grande assim também, né, entre dois pontos, mas é para enfatizar isso, tá, pessoal? Então a grande questão aqui é essa, né, é a diferença entre o desnível elipsoidal e o desnível geoidal ou quase geoidal.
nesse exemplo extremo, né, a gente está falando aí de uma diferença de 61,5 metros. Tá? Na prática, claro, vai ser menor do que isso, mas em muitos casos significativo, né? Ou seja, deve ser considerado, né? Ou seja, a gente deve converter as altitudes elipsoidais para altitudes ortométricas ou altitudes normais, dependendo do modelo disponível, tá? Bom, só para encerrar esse exercício, né, faltou a gente apenas calcular o desvio padrão, né, dessas nossas altitudes normais ortométricas transformadas, tá? Que seria o sigma Hzão, né? Como é que a gente calcula, né, o desvio padrão dessas altitudes? Então, tem na apostila, tá, pessoal? Nosso livro digital ali, né? Então, pelo método absoluto, tá? É bem simples, né? Então, o desvio padrão da altitude ortométrica transformada vale raiz quadrada do desvio padrão ao quadrado, né, da altitude elipsoidal, mais o desvio padrão ao quadrado do modelo utilizado. Tá? No nosso caso, o modelo MapGel, desvio padrão de 17 centímetros. Né? Desvio padrão da altitude elipsoidal vem do posicionamento GNSS. Né? Então, o posicionamento GNSS fornece coordenadas e precisões, desvios padrões. Então, o relatório ali do SGB a gente tem acesso a essa informação. Tá? Então, vamos ver aqui para cada uma das estações. Né? Vamos ver aqui primeiro para aquela do Acre, né, a 91272. Quanto que vale, aqui ó, sigma da altitude geométrica, tá? 12 milímetros, né? Então 0,012 metros. Tá? Então, quanto que vale o sigma da sua altitude transformada? Vale raiz quadrada de 12 ao quadrado, né, que é o desvio padrão ao quadrado da altitude elipsoidal, mais 170 ao quadrado. Quem quer esse 170? 170 milímetros, 17 centímetros, ou 0,17 metros, tudo a mesma coisa, né? Desvio padrão do modelo que a gente aplicou, no caso, o MapGel 2015, né? Modo absoluto. Então, deu praticamente a precisão do modelo, né, pessoal? Faz sentido, né? Porque a precisão da altitude elipsoidal é 12 milímetros, a do modelo é 170 milímetros. Bom, a resultante entre elas ali, né, deu 170,4, né, ou seja, praticamente a qualidade do posicionamento de GNSS não interferiu na qualidade da altitude transformada, porque a qualidade do modelo é muito pior, né, muito inferior. E vamos ver agora para o segundo ponto, né, 22 milímetros a precisão da altitude geométrica, né. Então, mesma coisa, né? Raiz de 22 ao quadrado, desvio padrão da sua altitude elipsoidal ao quadrado, mais 170 ao quadrado. É o mesmo modelo, é uma MapGel, né? Então, a mesma informação de desvio padrão do modelo. E aí, nesse caso, piorou em 1 milímetro, né? 1,5 milímetro, mais ou menos. Vamos até botar menos casas decimais aqui, porque aqui está em milímetros, né? Vamos botar aqui... Vamos arredondar para zero mesmo, né? Vamos fazer ele arredondar aqui. Então, para o primeiro ponto, né, arredondando ao nível do milímetro, seu desvio padrão da sua altitude normal ortométrica seria 170 milímetros. Para o segundo ponto, 171 milímetros. Né? Em ambos os casos, né, o desvio padrão da altitude elipsoidal é muito inferior à qualidade do modelo. Consequentemente, né, praticamente toda a incerteza dessa altitude normal ortométrica transformada vem, né, do modelo. Tá? Pessoal, aqui eu entrei em milímetros, né? Tanto faz, né? Eu poderia entrar em metros e ter o resultado em metros, né? Tem que dar igual, tá? Vamos até fazer, ó, pessoal. Para quem não está muito habituado com essas transformações, né? Então, sigma da altitude transformada Hzão em milímetros. E agora vamos ver o sigma da altitude Hzão transformada em metros. Então, o primeiro caso é 12 milímetros, né? Então, vai ser igual a raiz de 0,012, né, 12 milímetros é 0,012 metros quadrado, mais 170 milímetros, né, 17 centímetros, né, mesma coisa que 0,17 metros, então 0,17 ao quadrado. Então, mesma coisa, pessoal, 170 milímetros, 17 centímetros ou 0,17 metros. Né? A gente só tem que saber se a gente entrou em milímetros, a resposta sai em milímetros, se a gente entrou em metros, a resposta sai em metros.
tivesse entrado em centímetros, sairia em centímetros, né? E o mesmo para o outro aqui, né? 22 milímetros. Então, raiz de 0,022 ao quadrado, 22 milímetros, mais 0,17 ao quadrado. 0,171 metros. Mesma coisa que 171 milímetros ou 17,1 centímetros, tá? Então, tanto faz, né, pessoal? Se entrar em milímetro, vai sair em milímetros, se entrar em metros, vai sair em metros, mas é o mesmo resultado, tá? Só numa unidade métrica diferente aí, conversão de unidades. Então, de forma geral, para esse primeiro exemplo, né, esse exemplo introdutório, é isso, né, pessoal? Como é que a gente obtém as altitudes normais ortométricas dos pontos? A gente considera o valor da altitude elipsoidal do posicionamento GNSS e da ondulação geoidal vinda do MapGeol 2015. Com isso, a gente obtém as altitudes normais ortométricas. Tá? Se a gente faz isso para 2 pontos, né, como nesse exemplo, né, a gente pode verificar ali qual que é a diferença do desnível elipsoidal, ou seja, da diferença entre as altitudes elipsoidais dos pontos, né, e do desnível ortométrico, né, então, da diferença das altitudes normais ortométricas entre esses 2 pontos, né. Nesse exemplo extremo, né, essa diferença de desníveis atingiu aí 61,5 metros, tá? E se a gente quer saber a precisão, o desvio padrão, né, o sigma da minha altitude transformada, Hzão, né, basta eu fazer raiz quadrada de o desvio padrão da altitude elipsoidal Hzinho ao quadrado, mais o desvio padrão associado ao modelo, no caso do MapGeol 2015, 17 centímetros, né, 170 milímetros, ao quadrado também. Então, tirando a raiz desse termo, né, o quadrado do desvio padrão da altitude elipsoidal mais o quadrado do desvio padrão assumido para o modelo, nós temos o desvio padrão da altitude normal ortométrica Hzão transformada, tá? E por esse nivelamento GNSS método absoluto.